Fala, Nutris concurseiros, tudo bem? A aulinha dica de hoje é sobre índice glicêmico e carga glicêmica dos alimentos. Vamos conferir como é que as bancas podem cobrar esses assuntinhos que são chatos, mas que caem muito, tá? Vamos lá. Primeiro, algumas definições importantes. Então, assim, para a gente conseguir avaliar a resposta glicêmica, o que é a resposta glicêmica? Acabei de consumir fonte de carboidrato, então eu vou ter uma resposta na minha glicemia sérica. Então, para a gente conseguir avaliar isso, a gente tem dois parâmetros principais, que seria o índice glicêmico e a carga glicêmica daquele alimento. Então, para o índice glicêmico, ele é calculado a partir da glicemia encontrada no sangue até 2 horas após você ter ingerido fontes de carboidratos. Então, ele é um índice qualitativo. Então, continuando sobre o índice glicêmico, ele é determinado por dois parâmetros principais. Então, gente, qualquer classificação que você faça, se a gente quer considerar que um alimento tem baixo, tem médio ou alto índice glicêmico, a gente precisa de um alimento comparação, um alimento teste, né, que é aquele alimento padrão, para a gente conseguir comparar. Então, existem dois alimentos que são comparáveis, que seria o pão branco ou a glicose. Para cada um, gente, tem valores diferentes de classificação e eu vou trazer para vocês, mas a banca pergunta isso, tá? Pão branco ou glicose. A maioria cobra a classificação do pão branco, mas existem algumas bancas que podem cobrar também para a glicose. Então, o que acontece? Para a gente conseguir comparar, para a gente ter valores, a gente separa 50 gramas do pão branco ou da glicose, que é o alimento padrão, verifica o quanto ele eleva a glicemia. Esse é o valor padrão que a gente classifica. E daí você pega um alimento, vamos supor cenoura, 50 gramas de cenoura, o quanto ela vai conseguir elevar o carboidrato e você compara. A partir daí a gente tem a classificação do que seria alto, médio ou baixo índice glicêmico. Para a carga glicêmica já é algo diferente. Veja, o índice glicêmico é aquela capacidade que a gente tem de elevar a glicemia sérica, né? A velocidade que aquele alimento tem de ser capaz de elevar a glicose sérica. Já a carga glicêmica, ela está relacionada com a qualidade daquele carboidrato e a quantidade também consumida naquela porção. Então, existe, gente, uma formulazinha. Geralmente, eles não colocam vocês para calcular, eu coloquei mais para nível de informação. Então, como exemplo, você consumiu 100 gramas de melancia. Dessas 100 gramas de melancia, você tem 5 gramas de carboidrato, já que a melancia é muito rica em água, acaba tendo pouco carboidrato. O índice glicêmico da melancia é 72. E aí você faz o cálculo. Qual seria o índice glicêmico vezes a quantidade de carboidrato disponível naquela porção dividido por 100. Então, vejam que a carga glicêmica passou a ser 3,6. O que é que diferencia? Para que serve a carga glicêmica? A gente tem vários alimentos com alto índice glicêmico. Então, a carga glicêmica ela me diz o seguinte: é um alimento com elevado índice glicêmico, ele vai levar rapidamente minha glicemia, mas se eu consumir em pequenas quantidades, ele não vai subir tanto essa glicemia. Ou seja, a carga glicêmica dele acaba sendo baixa, porque a porção que eu consumi foi baixa. Existem algumas dietas, alguns planos alimentares que utilizam não só do índice glicêmico dos alimentos, mas a carga glicêmica também. Então, às vezes, algum indivíduo precisa consumir determinados alimentos que têm alto índice glicêmico, mas se você reduzir as quantidades, ele vai ter uma carga glicêmica baixa, ele vai ter um potencial de aumentar a glicose não tão alta se você oferecesse maiores quantidades, né? É até óbvio isso. Então, gente, uma coisa que é importante. Essa gravura eu peguei de um site russo e ele mostra, assim, algo bem importante de vocês saberem o principal aqui dos alimentos com alto ou com médio ou com baixo índice glicêmico. Então, vejam o seguinte, vocês consomem alimentos com alto índice glicêmico, como os fast foods, os alimentos industrializados, como o próprio pão. E existem frutas também com alto índice glicêmico, como o melão, a laranja, a banana, eles têm alto índice glicêmico. E vocês têm várias referências com várias tabelas diferentes. E vocês encontram na internet com maior facilidade isso aí. Decorem também alguns alimentos, tá, gente? Com alto, com médio, com baixo índice glicêmico, porque eles podem perguntar. Então, vejam só, vocês consomem esses alimentos e em torno de 1 a 2 horas, olha só o pico de glicose sanguínea sérica, né? Olha só a quantidade, a elevação rápida que ele tem da glicose sérica. Isso é ruim? É ruim. A partir do momento que você eleva rapidamente a glicemia, você força o seu pâncreas também a liberar, a secretar a insulina,
para a insulina conseguir colocar para dentro essa glicose. Qual é o problema da grande quantidade de insulina? A gente vai formar mais gordura, vai conseguir formar mais ácidos graxos, triglicerídeos aí depois. Outra coisa, gente, é que você vai passar a ter uma saciedade muito rápida, porque o alimento ele foi absorvido muito rápido. E por conta disso, você vai comer mais, vai ter mais fome para conseguir satisfazer as suas necessidades. Agora, veja a diferença com alimentos de baixo ou médio índice glicêmico. Essa liberação da glicemia, ela é gradual. Então, não há picos de liberação de glicemia, portanto, não vai haver picos de liberação de insulina. E é isso que a gente pretende. Então, veja só a tabelinha, que é extremamente importante para vocês concurseiros. São valorizinhos, gente, que precisa saber. Então, existe índice glicêmicos, as faixas consideradas diferentes quando o controle é considerado o pão branco ou quando o controle é a glicose. Então, veja, para o pão branco, o menor valor, para ser considerado índice glicêmico baixo, aquele alimento, ele tem que ser menor ou igual a 75. Enquanto para o controle com glicose é menor ou igual a 55. Então, são valorizinhos, gente, que vocês vão precisar decorar. Porque a depender da referência cobrada na banca, você vai ter que lembrar lá se aquele alimento que ele colocou vai estar alto, médio ou baixo. E existe ainda a referência para carga glicêmica, que não é tão cobrada em concursos quanto o índice glicêmico, mas está aqui para nível de informação para vocês. E a quantidade também de carga glicêmica dia. Então, será que eu consumir muito alimento, fonte de alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico, será que a carga glicêmica está baixa, está alta? Existem essas referências. Mas atentem-se a isso aqui, olha. Isso aqui é o mais importante, isso aqui é o mais cobrado. Então, vamos responder algumas questõezinhas para ver se vocês fixaram o assunto. Essa daqui é um pouco dada, tá? O nome da classificação proposta para quantificar, veja, quantificar a glicose sanguínea após a ingestão de carboidrato, o que seria o índice glicêmico. Então, não seria desvio padrão, não seria carga glicêmica, porque a carga glicêmica a gente tem que multiplicar pelo índice glicêmico, a gente tem que dividir por 100, então eles têm que colocar algumas informaçõezinhas sobre isso. Então, índice glicêmico é a resposta correta. Agora a gente vai para uma questão mais elaborada. A composição da dieta é parte importante na etiologia da resistência periférica à ação da insulina, associada à obesidade e diabetes mellitus tipo 2. Em relação ao consumo de carboidratos, podemos afirmar que dietas com baixo índice glicêmico promovem aumento da lipogênese e formação de gordura. Não, gente. As dietas com alto índice glicêmico, como vai liberar mais rapidamente a insulina, vai ter esse processo da lipogênese. Então, essa daqui está errada. Alternativa B. Alto índice glicêmico retarda o esvaziamento gástrico e aumenta a saciedade. O contrário, dietas com alto índice glicêmico, pense que elevou rapidamente é tudo mais rapidamente. Então, o esvaziamento gástrico vai ser mais rápido, a saciedade vai ser mais rápida. Tanto é que você sente fome logo em seguida e tende a comer mais alimentos e você pode ganhar peso, você pode ter diabetes do tipo 2, a depender da quantidade de alimentos com alto índice glicêmico que você está ingerindo. Então, é falsa também. A letra C, baixo índice glicêmico aumentam o apetite e a glicogenólise. Gente, baixo índice glicêmico, ele reduz o apetite. A glicose, ela é liberada mais lentamente, você não tem picos de liberação de insulina. Então, o seu corpo entende que está ocorrendo ali um processo ainda de absorção. Você não sente fome tão rapidamente quanto você sentiria se fosse alimentos com alto índice glicêmico. Então, não procede. Letra D, alto índice glicêmico reduzem a gliconeogênese. O que seria a gliconeogênese? Formação de glicose por outras fontes de nutrientes. Por exemplo, aminoácido. Você pode utilizar aminoácido para formar glicose. O que não é o caso, né, gente? Porque se você tem alto índice glicêmico, você vai aumentar rapidamente a glicose, você tem glicose lá disponível. Então, não procede isso aqui. A hiperinsulinemia seria verdade essa parte, mas a questão está errada por conta da gliconeogênese. E a letra E, alto índice glicêmico, se associam à alta oxidação de carboidratos e à lipogênese, que é a formação de gordura. Então, procede, letra E, alternativa correta. Bom, espero que vocês tenham curtido. Colocam aí questões, perguntas que a gente pode responder para vocês, tá? Então, bons estudos para vocês, gente, e até a próxima.